Olá, pessoas! Nesta videoaula eu vou explicar um pouquinho sobre os quinidários. Sendo que os quinidários, ele pertence ao reino dos animais, certo? E esse reino tem um filo que tem o nome de quinidário, certo? E dentro desse filo vai ter várias classes. Então, qual é o intuito dessa videoaula? Explicar o filo quinidária e as suas classes, que são hidrozoa, cifozoa, cubozoa e antozoa. Vamos começar falando um pouquinho sobre os quinidários. Se você observar esse esquema, vai ter aqui um ancestral em comum. Esse ancestral vai dar origem a todos os animais. Um certo momento, esse ancestral ele deu origem aos poríferos e deu origem também aos outros animais. Podemos citar os quinidários. Se você observar, o quinidário ele vai estar em um grupo chamado de Eumetazoa. O que seria esse Eumetazoa? Eumetazoa é um ser que vai possuir as características de um animal verdadeiro. Esse eu quer dizer verdadeiro e metazoa quer dizer animal. O porífero está no grupo chamado de parametazoa, como eu expliquei na videoaula anterior. Por que ele está no parametazoa? Porque ele não possui tecido. E todos os outros seres, todos os outros animais possuem tecido. E por este motivo, todos são considerados animais verdadeiros. Ah, então quer dizer que o porífero não é um animal? Sim, porífero é um animal. Ele só não tem tecido e por isso que ele não está no eumetazoa, certo? Então, primeira característica dos quinidários. O quinidário, ele possui um tecido verdadeiro. Mas quantos tecidos os quinidários, eles vão possuir? Eles são diblásticos. O que seria isso? Ele possui dois tecidos verdadeiros, que eu vou explicar no decorrer da videoaula quais são esses tecidos. E se você observar também os poríferos, perdão, os quinidários, ele vai ter uma simetria radial. O que seria uma simetria radial? Ó, se você pegar um quinidário, aqui ó, tá aqui um quinidário, certo? Temos como exemplo aí a água viva. Se eu pego esse quinidário e observo o eixo dele e faço um pequeno corte no eixo dele, o que vai acontecer? Eu vou ter esse lado parecido com esse lado, perfeito? Agora eu vou fazer outro corte nesse eixo. Fez outro corte, eu vou ter esse lado parecido com esse, que é parecido com esse, que é parecido com esse. Esse tipo de análise, esse tipo de simetria, nós chamamos de simetria radial. Não importa onde você faça o corte aqui, vai ter todos os lados semelhantes. Vamos pegar aqui um outro exemplo, que é o ser humano. O ser humano, vou tentar desenhar aqui, não sou muito bom no desenho, mesmo sendo biólogo, eu pratiquei na faculdade, mas não sou muito bom. Não. Ó, se eu pego aqui esse ser humano aqui, cabelinho e tal, eu vou cortar ele aqui no eixo, certo? Eu vou ter um lado parecido com o outro, perfeito? Mas se eu cortar ele em outros eixos, sei lá, cortar ele assim, eu não vou ter lados semelhantes. Cada lado vai ser semelhante apenas àquilo que está ao contrário de você. Esse lado aqui vai ser semelhante a esse lado, e semelhante a esse lado. Isso é simetria bilateral. Os quinidários não têm essa simetria. Eles são diferentes. Você pode cortar aqui, lados semelhantes. Beleza? Continuando. Os quinidários, eles podem ser divididos em césseis e que são pólipos e medusas. O que são césseis? O que é um ser céssio? Observa esse ser aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa anêmona. Se você observar, esse ser ele está grudado aqui, ó, na Terra. Essa terra eu vou chamar ela de substrato. Então, um ser que é grudado no substrato, eu chamo ele de sessile. Agora, se esse ser ele não está grudado no substrato, temos aqui ó, um ser que está livre, que não está grudado, nesse caso é chamado de medusa. Então, os quinidários, ele pode ser sessile, ser um ser sessile, ou pode ser uma medusa, que é de vida livre, certo? Outra observação dos quinidários. O quinidário ele vai ter sistema digestório? Vai. Mas só que o sistema digestório do quinidário ele é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a estudar. Observa aqui, ó, que aqui vai ter um orifício, certo? Como eu estou desenhando aqui. Esse orifício é por onde vai entrar substâncias, sei lá, alimento, por aí vai.
Esse alimento ele entra pela boca, isso aqui é uma boca, certo? E essa boca, se você observar aqui no outro lado aqui, ó, não tem orifício, não tem ânus. Então vai entrar pela boca e vai sair também pela boca. Então nesse caso, ele vai ter um sistema digestório? Vai, mas o sistema digestório dele é incompleto. Incompleto. Por quê? Porque para ser completo, eu tenho que ter a boca, certo? E tem que ter o ânus, e só tem a boca. Então ele não é unidirecional, ele não é uma única direção, o sistema dele. O sistema digestório dele, ele vai, é absorvido o que é necessário, depois volta e sai pelo mesmo lugar. Então ele é bidirecional, é um sistema que vai e volta, bidirecional. Vamos desenhar de novo aqui o ser humano e vamos tentar entender isso. Temos aqui ó, um ser humanozinho, tal, tal. Aqui vai ter a boca dele, ele vai se alimentar. Vai passar aqui por vários sistemas, tal e tal e tal, intestino, por aí vai, e vai sair pelo ânus. Pronto. Deu uma cagadinha aqui e saiu pelo ânus. O que vai acontecer aqui? É um sistema unidirecional. Você não vê a abortinha voltando e saindo pela boca. Não, uma única direção. A água-viva não. A água-viva não tem ânus, então ela entra pela boca e sai pela boca. Bidirecional, certo? Numa cavidade chamada de cavidade gastrovascular. Gente, eu aconselho vocês a pausar o vídeo, tá? E anotar todas essas informações. Tudo isso aqui eu vou explicar com mais clareza nos próximos slides, mas já aconselho vocês a irem anotando, tá? Ó, como eu disse, a água-viva, certo? É um filo gigantesco. Ela é representada pelos corais, pela vespa do mar, pela água-viva, pela anêmona do mar. Então, os quinidários, como eu acabei de dizer, são representados por vários seres. Caravela portuguesa, parece uma sacolinha, né? Mas é chamada de caravela portuguesa. Pelas hidras, pelos corais, os famosos corais. Então, tudo isso aqui representa o nosso sistema, o nosso filo, perdão, quinidário, certo? Como eu disse, pausa e anota as informações. Continuando. Eu expliquei para vocês que o quinidário ele vai ter qual tipo de simetria? Simetria radial, que você pode dividir ele em vários planos e permanecer a simetria. Você pode dividir ele assim, assim e os lados serão semelhantes, beleza? E esse quinidário ele vai ter dois tecidos. Quem forma esse origina da onde esses tecidos? Esse tecido é originado de uma estrutura chamada de equinoderme, certo? Um tecido equinoderme e o endoderme. O ectoderme vai dar origem a um tecido chamado de epiderme, tá feia a letra, mas fazer o quê? Epiderme, e a endoderme vai dar origem a um tecido chamado de gastroderme. Gastroderme. Então, a epiderme e a gastroderme vai ter origem desses dois folhetos embrionários. Perfeito? Próximo slide. Como eu expliquei para vocês, esse ser ele pode ser medusa, ele pode ficar nadando por aí, ou ele pode ser céssio, né? Ele vai ser pólipo, ele vai ficar fixo. Aqui temos um exemplo de medusa, certo? E temos um exemplo de pólipo, que ele é fixo. Sendo que a medusa, se você observar, a boca da medusa é voltada para baixo, isso é uma característica da medusa. Já o pólipo, a boca do pólipo é voltada para cima. Então, uma é voltada para cima e o outro é voltado para baixo, certo? Uma é livre e a outra é presa no substrato. É presa no substrato. Aqui temos um exemplo de um ser que está preso ao substrato. Temos um exemplo de um pólipo, de um ser pólipo, certo? Também conhecido como polipoide. Aqui, ó, nós temos uma situação muito interessante, só para vocês fixarem a informação. Temos aqui um ser, ó. Esse ser, gente, nada mais é do que uma anêmona, tá vendo? Ó, esse aqui é o que eu estou destacando. É uma anêmona. E temos aqui um peixe palhaço. O que está acontecendo aqui? Essa anêmona, ela tem que ficar presa ao substrato, fica fixa ao substrato. E temos aqui esse peixe palhaço. Esse peixe palhaço está usando essa anêmona como se fosse uma casinha. Isso aqui é a casinha do peixe palhaço. Vou desenhar uma casinha aqui. É a casinha do peixe palhaço. Como assim? O peixe palhaço, quando ele se sente ameaçado, ele, por causa de um predador, ele corre para sua casinha. E essa anêmona, ela produz algumas toxinas. E essas toxinas, ela afasta os predadores. Então o peixinho está se sentindo ameaçado, ele corre. A anêmona vai lá e defende ele.
Observa, temos uma situação aqui de mutualismo. Os dois estão sendo beneficiados? Sim, o peixe palhaço está sendo protegido pela anêmona. Mas e a anêmona? Qual o benefício que ela ganha protegendo o peixe palhaço? Que a anêmona, o peixe palhaço, quando ele se alimenta, ele deixa cair alimento na anêmona. Então a anêmona ela é beneficiada por conta desse alimento que o peixe palhaço deixa cair. Ah, mas a anêmona não produz uma toxina? Produz. Só que essa toxina, gente, não é letal para o peixe palhaço. Porque esse peixe, ele produz um muco, certo? Uma substância que neutraliza ou reduz os efeitos dessa toxina. Então a anêmona não ataca o peixe palhaço por conta desse muco produzido. Isso é bem interessante. Grava essa informação, tá? De dois animais cooperando aí para existir, certo? Ó, como eu estava explicando, vai ter aqui a medusa, ó, temos aqui um exemplo de medusa, já falei sobre o pólito. Essa medusa aqui, eu vou botar nessa outra imagem, aqui ó, você vai observar como é que ela se movimenta, tá vendo? Ó? Ela está se movimentando por um jato chamado jato de propulsão. Ela está usando o seu corpo e usando a água para poder se movimentar. Isso é uma medusa, uma bela medusa, diga-se de passagem. Voltando, aqui temos um resumo, anota esse resumo, porque é super importante. O resumo, a comparação do pólito com a medusa. O pólito ele é céssio, quer dizer que ele está preso, certo? Ao substrato. Medusa, ela é livre, quer dizer que ela fica nadando por aí, perfeito? É o pólipo, ele tem um corpo tubular. Parece um tubo, mas parece um tubo mesmo, ó. Um tubozão, tá vendo? Ó? Parece um tubo, um quadradinho. Já a medusa não, tem um corpo medusoide, um corpo meio assim, é, cúbico, né? Bem diferente. Já o pólipo, ele tem um disco aderido ao substrato. Ó. Aqui, ó, vai ter um discozinho, ó, essa parte de baixo, que é fixado ao substrato. Pela lógica, a medusa não tem esse disco, porque ela não fica fixado ao substrato. Tem pólito que é solitário. Temos um exemplo aí da hidra, que é solitária, né? E tem pólipo que não é tão solitário assim. Tem pólipo que forma colônia. Temos um exemplo aí dos corais, certo? Próximo slide. Aqui, ó, nós temos o pólipo e a medusa. Só que dessa vez agora eu vou observar as estruturas do pólipo e as estruturas da medusa. Sendo que a medusa vai ter aqui na sua parte externa, essa parte azulzinha aqui, ó, vai ter o tecido que eu acabei de explicar, que é o epiderme, que forma essa parte externa, certo? E essa parte aqui, ó, amarelinha, vai ser a gastroderme, que eu também já expliquei para vocês. A epiderme, ela teve origem dos folhetos embrionário, que é a ectoderme, né? E a gastroderme teve origem da endoderme. Temos aqui os dois tecidos. E se você observar aqui, ó, essa parte que eu estou marcando aqui, ó, esse azul claro, essa aqui, ó, essa aqui é o que preenche os espaços entre a mesoderme, perdão, entre a gastroderme e a epiderme. Vai ter um preenchimento. Esse preenchimento aqui, ó, nós chamamos de mesogleia, que é o preenchimento entre os dois tecidos, certo? Aí vamos ter os tentáculos, vai ter a cavidade que eu já expliquei, a cavidade gastrovascular, que é o meio aqui dele, certo? Vamos lá, continuando. Aqui, ó, é a explicação, certo? Anota isso aqui, que é basicamente aquilo que eu falei. Vai ter epiderme, vai ter a gastroderme, certo? E vai ter também aqui a mesogleia, que está entre os dois. Continuando. Os cnidários, eles são famosos por conta das suas células de defesa, né? Porque eles são bonitos até, né? Mas não é muito bonito não, isso aqui. Mas por conta das suas células de defesa. Ele vai ter uma célula chamada de cnidócito. Cnidócito é uma célula, é basicamente isso aqui que eu estou marcando para vocês, no qual ele vai utilizar tanto para se defender quanto para neutralizar alguma presa, para se alimentar. Nesse cnidócito eu vou ter algumas estruturas. Eu vou ter lá dentro dele, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil de enxergar. Eu vou ter uma cápsula, que é essa aqui, ó, que acho que não ficou muito bom para enxergar ainda. Vou botar um preto aqui. Eu vou ter essa cápsula aqui, ó, que eu estou marcando aqui. Nós chamamos ela de nematocisto. O que é o nematocisto? É uma cápsula que vai ter dentro do cnidócito.
Esse quinidócito, lá dentro vai ter essa cápsula. Lá dentro dessa cápsula vai ter toda a estrutura de defesa ou de captura de presa dos quinidários. Aqui, ó, tá toda a estrutura, tá vendo? Ó, vai ter o filamento lá dentro do nematocistos. Ah, professor, mas como é que ela ataca? Como é que ela vai se defender? Ela vai ter bem aqui ó, na ponta aqui, ó, que eu estou marcando, o quinidocílio. O que é o quinidocílio? É um mecano-receptor. O que é um mecano-receptor? É o que vai acionar todo o mecanismo de defesa ou de ataque desse ser. Então, se qualquer coisa encostar nesse cílio aqui, tudo isso aqui vai ser liberado. O que isso aqui pode ocasionar? Se for um peixe, um crustáceo, ele vai paralisar esse ser. Se não for um peixe, não for um crustáceo, for um ser humano, um exemplo, pode ocasionar queimaduras. Queimaduras com complicações sérias. E se você, por azar, topar com a vespa do mar, que é um animal que tem uma toxina super forte, pode ocasionar até a morte, tá, gente? Aqui vai ter a explicação, né? Nematocisto e tudo mais. Ah, faltou explicar que aqui, ó, vai ter uma tampa. Nós chamamos essa tampa de opérculo, tá? Esse opérculo ele abre quando alguém toca no cnidocílio, que é o mecano receptor. Aqui, ó, é toda a explicaçãozinha, tá? Anota as explicações, tá, gente? Eu faço isso aqui justamente para vocês anotarem, tá? Eu vou explicando, no próximo slide vai ter aí o resumo daquilo que eu expliquei. Então vai ter o que? O quinidócito, que nada mais é do que a célula. Dentro da célula, o quinidócito vai ter o nematocisto, que nada mais é do que a cápsula, como eu expliquei, certo? Anota todas essas informações, que é importantíssimo, tá? Voltando, aqui ó, são as consequências. Observa as queimaduras. Ó, queimadura simples e queimadura mais complexa. Aqui vamos ter uma pequena imagem de um cara, deixa eu mudar de cor aqui, botar um vermelhinho, do cara mijando aqui, urinando numa mulher. O que seria isso aqui? Essa mulher, ela foi, sei lá, não viu e acabou entrando em contato com uma água viva, com um quinidário. Esse quinidário acabou liberando os seus quinidócitos, né, as suas células de defesa. E esse cara, para tentar aliviar a dor dessa mulher, ele acabou urinando em cima dessas queimaduras. É aconselhado fazer isso? Não. O que a urina ela vai fazer aqui? A urina ela é quente, né? Ela tem uma temperatura alta. Então, nesse caso, a urina vai causar um conforto. Mas esse conforto, gente, não vai curar, não vai melhorar, não vai destruir a toxina. É apenas um alívio momentâneo. Mas é muito esquisito. Do nada vem uma pessoa correndo e urina em você. Mas vai dar um alívio ali momentâneo, tá? Mas não é a cura. Aqui do lado, ó, vai ter um vinagre. Só o que tem a ver o vinagre com a toxina desse ser? O vinagre, sim, se você jogar em cima da queimadura, em cima desse local afetado, ele vai neutralizar boa parte das toxinas. Então, se você tiver um vinagre aí, sei lá, tá andando com vinagre na bolsa, joga em cima da queimadura e vai melhorar um pouquinho ali. E depois você vai no hospital. Tem alguns quinidários, como os corais, que vai formar estruturas sólidas, que são os exoesqueletos de calcário. Tem muito coral que ele morre e continua lá bonitinho a sua estrutura. Por quê? Porque ele morreu, mas a parte calcária dele continua ali. Então ele continua, em outras palavras, mantendo a sua estrutura por conta desse calcário. Mas também tem quinidário que não tem esqueleto, como aqui temos um exemplo da água viva. Não possui esse esqueleto, essa parte sólida e por aí vai. Isso que eu já expliquei para vocês. O quinidário não possui abertura anal, não possui sistema digestivo, digestório completo, né? Por isso aqui eu já expliquei para vocês. É bidirecional, é incompleto e por aí vai. Continuando. Células nervosas. Tem sistema nervoso? Tem. O sistema nervoso nós chamamos de sistema nervoso difuso. Mas não tem sistema respiratório, não tem sistema circulatório, não tem sistema excretor. Então, quando ela se alimenta, esse alimento ele é passado de célula por célula. Célula por célula vai passando esse alimento. Não existe um sistema que vai distribuir todo esse alimento, não, tá? Um sistema complexo como nós temos.
Aqui, ó, são as outras células. Expliquei sobre as células, os quinidócitos, mas só que o quinidário tem mais células. Anota essas informações, certo? São as células da epiderme e as células dos quinidários. Eu vou explicar sobre cada uma nessa imagem que eu acho mais fácil de explicar. Primeira célula aí vai ser as células mioepiteliais. As mioepiteliais, células epidérmicas, são as células verdinhas aqui, ó. Essas células verdinhas servem para quê? Para revestir o quinidário. Então, em volta de todo o quinidário, eu vou ter os mioepiteliais. Sendo que essas mioepiteliais, além de revestir, também serve para que o quinidário que se movimenta, ele possa se movimentar. Então, ele que vai permitir a contração do corpo desse animal. Então, a função dela é essa, revestimento e contração aí do corpo do quinidário. Temos aí uma outra célula, que é a célula sensorial. Ela que vai fazer com que esse animal consiga entender, consiga perceber aquilo que está ao seu redor. Ela que vai, essa célula pretinha aqui, ó, que vai se comunicar com as células nervosas, que vai criar aí as sensações nesse animal, certo? Temos a outra célula que eu já expliquei, que é o quinidoblasto, né? Que são os quinidócitos, que são as células de defesa. Ó, temos aqui as células intersticiais. A célula intersticial ela é super interessante. Essa célula nós chamamos de célula totipotente. Qual é a função dessa célula? Essa célula pode dar origem a qualquer outra célula. Então, se porventura eu perder uma célula mioepitelial, um quinidoblasto, perder uma célula nervosa, essa célula aqui ela vai dar origem às outras células. Tem outra célula também, que é a célula glandular. A célula glandular produz uma substância que vai servir para lubrificar, que vai servir para hidratar o corpo desse animal. Se esse animal ele estiver preso ao substrato, essa glândula vai produzir uma substância que vai grudar esse animal no substrato. Pronto, gente. Eu aconselho vocês a voltar, tá? Volta o slide, copia as informações que eu mencionei e vamos lá para a reprodução desse animal. Os cridários podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada, sendo que essa forma sexuada e a forma assexuada pode ter alternância de pólipo para medusa. Temos aqui um ser que é um pólipo, que vai produzir um outro ser que é uma medusa, e essa medusa vai produzir aqui, ó, os gametas masculino, e nesse caso é o espermatozoide, e essa outra medusa, que é a fêmea, vai produzir o óvulo. Esses dois, o espermatozoide vai encontrar com o óvulo na água mesmo. Depois desse encontro, vai formar uma estrutura chamada de larva, certo? Essa larva vai nadar durante um certo tempo, vai fixar no substrato, no chão, e vai dar origem a um pólipo. Depois vai repetir todo esse ciclo. O pólipo de novo vai dar origem à medusa, medusa vai dar origem aos gametas, que é a espermatozoide ou óvulo, que vai dar origem à larva e por aí vai. Isso aqui nós chamamos de fecundação externa. Temos aqui o espermatozoide, um óvulo que se encontra fora do corpo da medusa. Temos um outro exemplo, nesse caso aqui, ainda continua, é a mesma imagem, só que com a definição um pouco melhor. Temos aqui o pólipo, de novo, medusa, que vai produzir o espermatozoide, outra medusa vai produzir o óvulo, vão se encontrar as duas e vai dar origem a uma larva, também conhecida como plânula, tá? A larva dos quinidários chama-se plânula. Essa larva vai nadar, vai se fixar ao substrato, que vai dar origem a um novo pólipo, que vai iniciar todo o ciclo novamente. Fecundação externa. Temos um outro exemplo, que é fecundação interna, tá? Como assim interna? Temos aqui de novo o pólipo, que vai produzir uma medusa. Essa medusa vai crescer, né? Uma medusa vai ser a medusa macho, a outra medusa fêmea. A medusa macho vai produzir aqui o espermatozoide e a medusa fêmea vai produzir o óvulo, que vai ficar dentro dela, figuração interna. Ou a medusa macho vai liberar o espermatozoide, que vai encontrar o óvulo dentro dessa medusa. Depois, essa medusa vai liberar essa larva, né? A plânula. Observe como é que foi a fecundação. Foi dentro
da medusa aqui. Depois essa plânula vai se fixar no substrato, que vai se desenvolver e vai iniciar todo o processo novamente. Então temos aqui dois indivíduos. Temos um pólipo e temos uma medusa, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a classe dos quinidários. Tudo aquilo que eu expliquei sobre os corais, água-viva, vespa do mar, tudo isso é dividido em classe de acordo com as suas características, ou com o seu formato do seu corpo, ou se esse ser ele é medusa, ou ele é pólipo, ou ele é mais durante a sua vida inteira. O que mais predomina, o que mais fica vivo durante mais tempo é a medusa, ou o que fica vivo durante mais tempo é o pólipo. Então, tudo isso, essas características, vai definindo as classes, tá? Temos aqui várias classes, que é os sifozoários, cubozoários, hidrozoários e antozoários. Sendo que todas aqui vai ter alternância aí, quase todas vão ter alternância de geração, menos os antozoários. Temos como exemplo aí os corais. Os corais não vai ter essa alternância aí de geração. Ele não tem o estágio aí de medusa. Vamos falar agora sobre cada uma dessas classes. Começando com a classe antozoários, a classe que não há fase de medusa. Temos como exemplo, como eu acabei de falar, os corais. Então, o coral vai ser sempre assim, fixo no substrato. Não tem a fase de medusa. Temos outro exemplo, que são as anêmonas do mar. Também não tem a fase de medusa. Aqui temos aqui vários corais, tá vendo? Ó? Belos corais, e todos eles só ficam fixo no substrato, certo? Continuando. Próxima fase são os hidrozoários. Esse hidrozoários, o mais fácil de lembrar, são as hidras. Essa classe de quinidários, o que predomina são os pólipos. Então temos aqui esses dois seres aqui. Temos como exemplo aqui a caravela portuguesa, que é esse aqui. Esse aqui, o que vai predominar a vida desse animal, desses animais, são essa fase aqui, ó, o pólipo. A medusa existe? Existe, mas porém vai existir apenas para formar novos pólipos, para dar origem a novos pólipos. A vida delas é muito curta, certo? Sifozoários. Os sifozoários já ao contrário. Temos a água-viva, que tem a sua fase de pólipo super curta, em comparação com a fase de medusa. Então eu vou ter a medusa aqui, que vai ser super desenvolvida, que vai ficar aí anos, décadas, de séculos aí existindo, diferente desse pólipo, que a função dele é apenas produzir medusas. Perfeito? Próxima fase é o cubozoários. Se você observar aqui, ó, isso aqui é a vespa, tá? A vespa do mar. Essa vespa do mar, que tem uma toxina super forte, ela vai produzir, ela está nesse grupo por conta do formato dela. A fase medusa também é predominante, a fase medusa, porém, como ela tem esse formato meio cúbico, né? Parece um sino, ela está na classe dos cubozoários. Aqui nós vamos ter um exemplo. Esse exemplo aqui eu fiz especialmente para vocês, anotar no caderno de vocês. Aqui vai ter todas as classes, o seu exemplo de cada classe e as características. Tudo aquilo que eu já expliquei. Esse aqui é apenas uma curiosidade. A vespa do mar, ela é super nociva para o ser humano. A toxina dela é muito forte. Tanto é que pode matar uma pessoa em menos de 2 minutos. Então, se você topar com a vespa do mar, gente, é complicado, porque ela pode atingir até 10, 12, 20 metros aí, os seus tentáculos. Só para você ter noção, tem quinidário que seu tentáculo pode atingir até 40 metros. Então, às vezes, você está ali nadando, você nem viu a estrutura mesmo do quinidário. Você viu apenas o tentáculo. E é no tentáculo que vai ter as células de defesa. A vespa do mar, que vai ter só na Austrália, graças a Deus, né, que vai ter só na Austrália. Aqui no Brasil a gente não vai encontrar com esse ser. Mas é um ser aí que causa grandes sequelas no ser humano, levando até a morte. Temos aqui uma outra, esse que eu já expliquei para vocês, que é a interação entre o anêmona e o peixe palhaço, que a anêmona protege o peixe palhaço oferece alimento para a anêmona e por aí vai. Uma interação aí bem interessante. Temos uma outra interação ecológica. A anêmona
tá aqui, ó, com o ermitão. O ermitão nada mais é do que um caranguejo. O que que esse caranguejo vai fazer? Esse caranguejo ele é muito indefeso dessa forma aqui. Ele vai procurar uma concha. E nessas conchas, na maioria das vezes, lá em cima vai ter uma anêmona. Então, quando esse caranguejo ele entra dentro dessa concha, que vai ser a nova casinha dele, ele vai começar a se movimentar. E esse movimento ele leva também a anêmona nas suas costas. Então ele se movimenta e a anêmona vai junto com ele. Isso é bom para os dois, porque a anêmona tem lá o seu mecanismo de defesa. Então se algum ser tentar predar ele, matar ele, a anêmona vai defender ele. E para a anêmona é bom? É, com certeza, porque a anêmona ela vai se movimentar e como ela vai se movimentar por conta desse caranguejo, ela vai ter mais acesso a alimento. Então isso é bom para os dois, tanto para a anêmona quanto para o ermitão. Pessoal, terminamos aí mais uma videoaula. Eu sei que é muita informação, como eu sempre falo, anota o máximo possível, faça desenho, faça esquemas, faça mapas mentais, porque só assim vocês vão aprender da forma a forma correta, né? Vocês vão aprender e não apenas decorar o conteúdo. Aí, caso você sinta muita dificuldade, volta o vídeo quantas vezes for necessário e faça questões, gente. Eu vou postar depois, tá? Vários vídeos de questões, porque é a única forma de você assimilar com exatidão, entender o que é cobrado em cima desse conteúdo é respondendo questão, certo? Tchau, tchau, gente, e até a